A paz, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da Batalha Espiritual, capítulo 1. Há uma grande guerra que está acontecendo no mundo hoje. Não é um conflito entre nações, tribo ou líderes de governos. Não é uma rebelião ou golpe de Estado. É uma importante batalha invisível que está acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia declara que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Isso está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6. Uma das principais áreas nas quais os crentes são derrotados é por causa da falta de conhecimento da guerra espiritual. Se inscreva no canal para receber notificações de outros vídeos. Este é o seu canal Dicas do Crente. Hoje vamos falar da guerra invisível. Temos como versículo-chave em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para entender a guerra invisível, deve-se primeiro entender o mundo natural e o mundo espiritual. O homem existe em dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo natural pode ser visto, sentido, tocado, ouvido, e ela também é tangível e visível. O país, nação, cidade ou vila onde você mora faz parte do mundo natural. Você é um residente do mundo natural localizado em um dos continentes visíveis do mundo. Você pode ver as pessoas pertencentes ao seu ambiente. Você pode experimentar as imagens, sons e valores ao seu redor. No entanto, você vive em outro mundo. Este mundo é um mundo espiritual. Você não pode ver a olho nu, é tão real quanto o mundo natural em que você vive. Paulo falou sobre a distinção entre o natural e o espiritual. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40. Todos os homens têm um corpo natural e vivem na natureza. No entanto, os seres humanos também são seres espirituais com alma e espírito eternos. O homem é o corpo, alma e espírito. Sua existência espiritual é a parte do mundo espiritual, assim como teu corpo físico é a parte do mundo natural. Visto que a guerra espiritual é assim, a espiritual deve ser entendida com a mente espiritual. Em nosso estado natural de pecado, não podemos entender as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Para entender as coisas espirituais, você deve usar o discernimento espiritual. Talvez um dos melhores exemplos de discernimento espiritual esteja registrado no capítulo 6 de Reis. Ele registra a história de uma guerra natural na qual um exército do país inimigo da Síria cercou um pequeno povo de Dotã. O profeta Eliseu estava lá. Geazi, o servo de Eliseu, viu o exército inimigo e teve medo. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos espirituais de Geazi, para que ele pudesse ver o exército espiritual que os cercava e protegia. Desta vez, Deus abriu os olhos espirituais de Geazi para que ele pudesse ver claramente que o magnífico exército de Deus estava pronto. A história da batalha de Dotã é semelhante à situação espiritual da igreja. Algumas pessoas, como Eliseu, veem claramente o reino espiritual. Eles sabem que um conflito está ocorrendo. Eles identificaram o inimigo e reconheceram o grande poder de Deus que garante a vitória. Existem pessoas também como Geazi que, com um pouco de encorajamento, abrirão seus olhos espirituais e não mais temerão ou serão derrotadas pelo inimigo. No entanto, o triste é que há muitas pessoas que adormeceram mentalmente como as pessoas em Dotã. Eles nem sabem que o inimigo os cercou pronto para atacar. Dentro do reino, o que chamamos do reino natural e espiritual, tem reinos diferentes que são admitidos por líderes naturais e espirituais. Todas as pessoas vivem no estado natural deste mundo. Eles vivem em uma cidade ou nação e fazem parte de um país. Esta nação é o reino do mundo. O reino natural é o território ou o povo onde o rei ou líder político é o governante soberano. A Bíblia se refere a estes reinos naturais como os reinos do mundo.
Todas as nações do mundo estão sob o poder e influência de Satanás. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus capítulo 4, versículo 8. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Todas as nações do mundo estão sob o poder da influência de Satanás. Existem dois reinos espirituais neste mundo, o reino de Satanás e o reino de Deus. O reino de Satanás é feito de Satanás, espíritos chamados demônios, e todos aqueles que vivem em pecado e rebelião contra a palavra de Deus. Essas, junto com o mundo e a carne, são as forças espirituais do mal que operam no mundo hoje. O reino de Deus é feito de Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, corpos espirituais chamados anjos e todos aqueles que vivem em retidão e obediência à palavra de Deus. Esses são os poderes espirituais da bondade. O reino de Deus não é uma igreja denominacional. A Bíblia nos fala sobre a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é formada por todas as pessoas que se tornaram residentes do reino de Deus. Portanto, a guerra espiritual não é uma guerra entre pessoas. Esta não é uma batalha visível. Esta é um conflito invisível no mundo espiritual. Esta é a batalha dentro e ao redor dos seres humanos. Esta não é uma guerra visível, porque o Espírito está envolvido. Aprendemos em Lucas capítulo 24, 39, que o Espírito não tem carne e ossos. A guerra espiritual é multidimensional, o que significa que é conduzida em diferentes dimensões. 1. A batalha social entre o crente e o mundo está descrita em João capítulo 15, versículo 18 até versículo 27. 2. A batalha pessoal entre o corpo e o espírito está escrita em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. 3. A batalha sobrenatural entre os crentes e as forças sobrenaturais do mal está escrita em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Todos os vivos estão envolvidos nesta guerra, quer perceba ou não. Não há campo neutro. Os incrédulos foram levados pela força do inimigo sobre o jugo do mal. Eles são as vítimas da guerra. Os crentes foram salvos de seus inimigos por meio de Jesus Cristo e foram vitoriosos, mas ainda estão lutando. Batalha significa contato pessoal próximo. Ninguém está imune a essa batalha. Ninguém pode vê-la à distância. Quer você admita ou não, você está em conflito. Tudo bem não reconhecer. A guerra cristã nunca parou. Mas afinal, onde começou a batalha? A guerra invisível está acontecendo na terra. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Satanás se esforça para manter o controle das nações do mundo. Ele não queria que eles estivessem sob a autoridade de Deus. Essa batalha também ocorre nos corações, mentes e alma dos homens e mulheres. Satanás cega os incrédulos e ataca os crentes na adoração, nas palavras de Deus, em seu comportamento diário e em seu trabalho para Deus. Como começou a batalha? A guerra invisível começou no céu, com Lúcifer, que era originalmente um lindo anjo criado por Deus e parte do reino de Deus. Lúcifer decidiu controlar o reino de Deus. Você pode ler sobre a rebelião deles em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 17 e Ezequiel capítulo 28, de versículo 12 a 19. Você saberá isso com mais detalhe posteriormente nestes nossos vídeos. Lúcifer e o anjo rebelde foram expulsos do céu por Deus. Eles estabeleceram seu próprio reino na terra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. O dragão foi expulso. A antiga cobra chamou o diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, ele foi lançado ao chão e seu anjo estava com ele. Apocalipse capítulo 12. O Lúcifer é chamado de Satanás e os anjos que o seguem na rebelião são chamados de demônios. O diabo pode entrar e torturar, controlar e usar seres humanos pertencentes ao reino de Satanás. Eles motivam o homem e mulheres a praticar atos malignos. Satanás dirige seus demônios para realizar atividades malignas. Ele combinou suas forças poderosas com o mundo e a carne para lutar contra toda a raça humana. Mas qual é o motivo que levou à batalha? O homem foi originalmente criado à imagem de Deus.
e para a glória de Deus. Gênesis, capítulo 2. A guerra invisível contra as pessoas começou com a primeira tentação no jardim do Éden. Gênesis, capítulo 3. Satanás fez com que Adão e Eva pecassem, o que levou toda a humanidade a herdar a natureza pecaminosa e a cometer crimes pessoais baseados nesta natureza. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Que também facilitou na existência da guerra do homem e as forças do mal. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus e condenado à morte. No entanto, Deus ama tanto as pessoas que concebeu um plano especial para salvá-lo do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 a 17. Crendo em Jesus, confessando pecados e se arrependendo, tanto homens quanto mulheres podem ser libertos do poder do inimigo. A morte e ressurreição de Jesus não apenas levou à salvação do pecado, também derrotou o inimigo Satanás. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Mas se Satanás é derrotado, por que a guerra continua? Ok? Depois de cada guerra, sempre haverá resquícios da resistência inimiga. E os rebeldes não se renderão até que as forças vitoriosas obriguem a isso. Embora Jesus tenha derrotado Satanás, ainda vivemos em território ocupados por forças rebeldes. Compreender as estratégias da guerra espiritual nos permite lidar com essas forças do mal. Satanás tenta aprisionar as pessoas em pecado. Ele usa o engano para incitar os homens e mulheres a desejar uma vida pecaminosa. Ele apontou as emoções que deveriam pertencer à alma e ao Espírito de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Satanás ainda quer ser o governante supremo. Ele está travando uma batalha feroz pelo coração, mente, alma e espírito humano. As estratégias dele é direcionada a Deus, seu plano e seu povo. A batalha continuará até o grande conflito final, que você aprenderá no último capítulo deste nosso estudo. A guerra espiritual é analisar e participar ativamente da guerra espiritual invisível. Inclui o estudo das forças opostas, do bem e do mal, as estratégias de Satanás e as estratégias espirituais para derrotar Satanás. Uma das estratégias de Satanás é de manter os crentes ignorantes dos seus enganos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nela está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Devemos entender a estratégia de ataque de Satanás tanto quanto possível. Devemos também compreender a base bíblica para derrotar Satanás e as forças do mal. Somos obrigados a lutar com inteligência. A base para a compreensão da guerra espiritual é este princípio-chave. Você deve perceber que todas as batalhas na vida, sejam físicas, mentais, emocionais, espirituais, econômicas ou pessoais, são apenas as manifestações externas da guerra espiritual. Embora na natureza os problemas pareçam ocorrer por meio de um ambiente de vida, a base dessas guerras naturais estão no mundo espiritual. Leia a história de Jó, capítulo 1 a 2, que confirma este princípio. Tentamos corrigir os males deste mundo através da educação, legislação e melhoria do meio ambiente. Não funcionou porque o mal invisível neste mundo era o resultado de causas espirituais subjacentes. Eles não podem ser corrigidos de mentes naturais. Obrigado por assistir este nosso vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o segundo capítulo deste nosso estudo da batalha espiritual. Até a próxima.